Salve, salve, segundo ano! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Professor de Anderson falando aqui, Colégio Dominique Ubatuba. Beleza, galera? Pessoal, dando sequência, né, ao estudo da termometria, né, que é o estudo das medidas de temperatura, né, o estudo das escalas de temperatura, o que nós estudamos na última aula? Né? Nós estudamos o conceito de temperatura, né, que nós vimos que está associado ao grau de agitação dos átomos ou das moléculas de uma determinada substância, tá? Está relacionado, não estou falando que é, tá? Vou frisar isso mais uma vez, tranquilo? Nós vimos o conceito de equilíbrio térmico e a lei zero da termodinâmica que está relacionada ao equilíbrio térmico. Hoje nós vamos verificar como a gente mede essas temperaturas através das escalas termométricas. E as conversões, né, que a gente pode mudar de uma escala para outra, dependendo da utilidade que você da utilidade que está sendo feita. Né? Então eu posso mudar de uma escala para outra, nós vamos ver quais são essas escalas, as principais, né? E as equações de conversões entre elas, ou uma conversão de uma escala fictícia para uma escala real, por exemplo. Tá? Se eu quiser criar uma escala de temperatura, eu posso, dá para fazer isso, beleza? E eu posso me basear nas escalas reais que a gente utiliza. Tranquilo? Então, primeiramente, a gente vai ver quais são essas escalas, né? De medida de temperatura, que a gente chama de escalas termométricas, né? As principais, né? São essas daqui, né? A unidade de temperatura no sistema internacional, lembrando, gente, que temperatura é uma grandeza fundamental, é uma grandeza física fundamental, uma das 7 grandezas físicas fundamentais, né? Junto com comprimento, tempo, massa, corrente elétrica, quantidade de matéria, tá? Tá faltando uma. Quantidade de matéria, temperatura já falei. Tá faltando uma, mas tá entre as 7, tá, galera? Senão eu vou acabar perdendo muito tempo tentando lembrar. Mas são 7 grandezas físicas fundamentais, tá? O restante é tudo derivado, né? Então, a unidade da escala termométrica, tá? A unidade do sistema internacional de temperatura é o Kelvin, né? Outras unidades usuais, né? Que são unidades arbitrárias que nós usamos, né? Que são a escala Celsius, tá? Que é simbolizada pelo grau C, né? Essa bolinha aqui indica graus, né? Graus Celsius. Ou pessoal no dia a dia chama de graus centígrados, tá? Não é correto falar, mas é usual, tá? O pessoal fala no dia a dia. É a escala de temperatura que, inclusive, a maior parte dos países do mundo utilizam, tá? Quanto a escala Kelvin, tá? Ela é mais dentro da ciência, tá? Dentro da ciência nós usamos a temperatura em Kelvin. E nós temos a escala Fahrenheit, tá? Que é uma escala bastante utilizada, principalmente nos países de língua inglesa, acho que mais nos Estados Unidos mesmo. Acho que nem a própria Inglaterra usa mais o Fahrenheit, né? E é uma escala utilizada bastante utilizada nos Estados Unidos porque é um país que é desenvolvido, né? E nós temos influência americana, às vezes a gente vê uma transmissão de um jogo de, sei lá, de futebol americano, a gente vê a temperatura dada em Fahrenheit, né? Em graus Fahrenheit. E é bastante utilizado. Fora outras, tá? Aqui eu citei as 3 principais. Tem outras, tem a Rankine, tem a Ryumu, né? Entre outras, né? Mas o que a gente vai ver basicamente são essas 3 escalas aqui. Beleza? Curiosidade, tá, gente? Quando a gente vai expressar a temperatura, quando a gente expressa em Celsius, que é o que aqui no Brasil que a gente mais usa, a gente tem o costume de falar, hoje a temperatura está em 25 graus Celsius, por exemplo. Apesar que hoje está só, a gente parece até estar mais, viu? Então a temperatura a gente fala em graus Celsius, né? Ou também pode falar graus Fahrenheit. Em Kelvin, nós não usamos graus Kelvin. Tá? Nós não utilizamos a palavra graus antes do Kelvin. Por quê? Porque Kelvin é uma unidade, tá? É uma unidade, e toda unidade de grandeza física, ela tem um parâmetro, tá? Como eu falei, a temperatura é uma grandeza física que está associada ao grau de agitação das moléculas. Quando as moléculas estão bem próximas do repouso, quando a gente consegue cessar esse grau de agitação das moléculas, tá? É a temperatura que a gente chama de 0 Kelvin ou zero absoluto.
Então, o 0 Kelvin, a gente chama de zero absoluto, tá? Que é a temperatura na qual as moléculas param de agitar, tá? Param de sofrer a agitação. Tranquilo? Já no caso do Celsius e Fahrenheit, tá? A gente utiliza graus porque é uma escala de conversão e a gente pega dois parâmetros conhecidos, tá? E a gente determina a temperatura nessas escalas, tá? Aí você vai falar para mim, pô, professor, mas como assim dois valores de referência conhecidos? Por exemplo, nós sabemos qual que são as temperaturas, a temperatura de ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Nós conhecemos, sabemos, tá? Que a pressão de 1 atm, né, ou seja, ao nível do mar, né, a temperatura de fusão, ponto de fusão da água é de 0 graus Celsius e o ponto de ebulição é de 100 graus Celsius. Beleza? Se eu for expressar isso em Fahrenheit, tá? É 32 graus Fahrenheit, que é o ponto de fusão da água, e o ponto de ebulição da água é de 212 Fahrenheit, tá? Pessoal, só um pouco de história, tá? Kelvin, Celsius e Fahrenheit foram 3 cientistas, tá? Então, homenagem a 3 cientistas, tá? Kelvin foi homenagem a William Thomson, né? Importante cientista do final do século XIX, começo do século XX, tá? Também é conhecido como Lord Kelvin, por isso que é chamado de Kelvin, tá? Celsius foi homenagem ao astrônomo sueco Anders Celsius, tá? Essa escala graus Celsius, ela acompanha a temperatura de fusão e ebulição, né? Ele dividiu em 100 partes iguais, ele percebeu que a temperatura de fusão da água é de 273 Kelvin. E ele chamou essa temperatura de 0 grau Celsius. E o ponto de fusão da água é de 373 Kelvin, tá? Então vocês perceberam que a diferença entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água em Kelvin é de 100 Kelvin. Tá? Então ele dividiu em 100 partes iguais, né? E cada parte dele corresponde a 1 grau Celsius, tá? 1 grau Celsius, tá? No caso do Fahrenheit, tá? Foi em homenagem ao cientista americano Daniel Fahrenheit. Ele propôs isso, essa escala Fahrenheit, né, entre 32 e 212 graus Fahrenheit. Por quê? Isso é para a época, tá? Hoje não tem tanta vantagem assim. Mas a vantagem de você fazer essa escala em graus Fahrenheit é que dificilmente você vai encontrar alguma temperatura negativa em Fahrenheit, tá? O que facilita bastante o pessoal na época que era menos intelectualizado, vamos dizer assim, facilita na hora dos cálculos de variação de temperatura. Tá? Então você não vai trabalhar com números negativos, né? Então facilita bastante as contas, né? Acho que a principal vantagem do Fahrenheit é exatamente... Ah, tem uma outra também que é boa. Que a temperatura corpórea, tá, do ser humano, né, como explicar a vocês? Para verificar se está com febre ou não, a temperatura de referência é de aproximadamente 37,7 graus Celsius. Tá? Isso em Fahrenheit corresponde a 100 graus Fahrenheit. Tá? Então, os médicos, quando eles medem a temperatura e verificam que vai ultrapassar de 2 para 3 dígitos a temperatura em Fahrenheit, já sabe já que tem que medicar a pessoa, que tem que ter os cuidados médicos. Tá? Então, as duas vantagens da escala Fahrenheit é exatamente essa, né? Que você pode facilitar na hora de medir a temperatura corpórea de uma pessoa, tá? E raramente você vai trabalhar com temperaturas negativas, visto que 0 Fahrenheit, tá? Corresponde a menos 18, aproximadamente, tá? Menos 18 graus Celsius. 17,7, tá? Aproximadamente, tá? Isso é aproximado, né? Então, para trabalhar com temperaturas negativas em Fahrenheit, tem que estar muito frio, tá? Porque a principal utilização na época, né, dessas escalas é exatamente previsão do tempo,
Lógico que hoje a temperatura tem muitas outras finalidades. Beleza? Então um pouco de história aí para você saber um pouco da história dessas três principais escalas termométricas. Beleza? Bem, conforme eu falei anteriormente, a escala absoluta de temperatura é dada em Kelvin. Tá? Que, conforme eu falei, de acordo com o conceito de temperatura, né, está relacionado ao grau de agitação das moléculas, né, tanto de translação, quanto de rotação, quanto de oscilação. Né? As moléculas têm esses 3 graus de liberdade, dependendo, lógico, do estado físico que se encontra. Né? Quando está no estado gasoso, tem maior liberdade, quando está no estado sólido, menor liberdade, já expliquei em sala de aula. Tá? Então, a escala Kelvin, ela é a escala absoluta, ela depende de vários fatores microscópicos que determinam a escala Kelvin. E a escala Celsius e Fahrenheit, conforme eu expliquei um pouco agora há pouco, né? Elas são escalas baseadas em uma referência, né? Que referência é essa, né? Duas referências, né? Ponto de fusão e ponto de ebulição da substância mais abundante da Terra, né? Que seria a água, né? Então, pessoal, uma das mais abundantes, né? Tem o ar também, né? Lógico. Mas, enfim. Então, tanto o Celsius quanto o Fahrenheit fizeram, né? Eles pegaram duas temperaturas fixas. Aqui, pessoal, eles chamam o ponto de fusão, a apostila está chamando de ponto de gelo, que eles chamam de PG, né? E o ponto de ebulição está chamando de PV, ponto de vapor, tá? Também essa nomenclatura também está correta do ponto de vista físico, né? Cientificamente falando, sem problemas, tá? Então aqui você coloca, eu até comentei em aulas anteriores, né, que você pode transformar um termoscópio em um termômetro, né? Se você pegar um bastão de vidro sem marcação nenhuma, onde você tem um líquido que apenas dilata e não tem marcação nenhuma, você tem um termoscópio. A partir do momento que você calibra, né, coloca em contato com o gelo, deixa lá um tempinho em equilíbrio térmico. Você pega o líquido que está dentro do termoscópio, ele está contraído. Quando você coloca, nesse caso aqui, igual está aqui do lado, que na temperatura de ebulição da água, o líquido vai se dilatar e vai atingir até uma certa altura. Você pegou esses dois pontos e você divide em partes iguais, você transformou um instrumento que não media nada num instrumento que mede a temperatura. Então você transformou um termoscópio em um termômetro. Tá? Então, eu tenho 3 termômetros aqui. Chama de termômetro 1, 2, 3. Tá? O termômetro 3, ele estaria graduado na escala Kelvin. Tá? Então você tem o ponto de fusão, que a pressão de 1 atm, né? Ou 10 a quinta Pascal, né? Conforme vocês já viram lá na parte de mecânica dos fluidos, tá? A essa pressão, ao nível do mar, né? Você tem essas duas referências. Né? Então, qual que é a variação entre o ponto de fusão e o ponto de gelo e o ponto de vapor da água em Kelvin? 100 partes, igual tá aqui, ó. Eu posso dividir, se a diferença é de 100 Kelvin, né? Eu posso dividir em 100 partes iguais. No caso do Fahrenheit, né? Que é a temperatura de 32 graus Fahrenheit, o ponto de gelo e o ponto de vapor de 212. Eu posso dividir em 180 partes iguais. E a temperatura em Celsius, tá? O ponto de fusão é 0 grau, o ponto de gelo, né? E o ponto de vapor 100 graus Celsius, tá? Então eu posso dividir em 100 partes iguais. Por que é importante você saber isso, tá? Para fazer a conversão entre escalas termométricas. Se eu tenho uma temperatura em Kelvin, eu quero saber quanto é essa temperatura em Celsius. Eu tenho uma temperatura em Fahrenheit, eu quero saber quanto é em Celsius. E assim por diante. Tá? Eu posso fazer as conversões, as mudanças de escala termométrica. Bem, hoje em dia, até qualquer celular faz isso. Eu baixo o aplicativo aqui, né? Ou então procuro nos mecanismos de busca, né? O Bing, Google, sei lá. Você consegue converter facilmente, tá? Mas às vezes você não tem um celular, então você pode fazer na raça mesmo, utilizando equações de conversão, tá?
Então, pessoal, a gente vai falar sobre conversão entre escalas termométricas, ou seja, escala de medida de temperatura, né? Eu tenho duas escalas aqui, tá? Eu tenho uma escala, eu tenho um termômetro que está graduado, sei lá, em graus Celsius, sei lá não, né? Está em graus Celsius, né? E o termômetro da direita aqui, ele está graduado em uma escala fictícia de grau Z. Então, uma escala lá, enfim. Tá? É... Aonde o ponto de fusão, o ponto de gelo, né, na escala Z, equivale a 20 graus Z. E o ponto de vapor corresponde a temperatura de 130 graus Z. Uma coisa que você tem que ficar atentos, pessoal, é que a conversão entre escalas termométricas ele obedece uma ordem de proporcionalidade. Tá? Igual vocês já viram já em matemática. Né? Igual, por exemplo, princípios que você usa em teorema de Tales, em semelhança de triângulos, né? É mais ou menos parecido. Como assim? Vamos supor que eu tenho uma determinada medida que está a uma temperatura em Z. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Ele tem uma temperatura em Z. E eu quero saber qual que é essa temperatura em graus Celsius. Tá? Eu tenho essa distância aqui, ó. Que ele chamou de belinha. Né? Que é a temperatura que eu quero descobrir. Tem uma distância em relação ao ponto de gelo na escala Z. Essa distância ela vai ser igual à mesma distância. Ela vai estar proporcional, né, à variação entre esses mesmos dois pontos, temperatura em Celsius e a temperatura do ponto de gelo em graus Celsius. Tá? Então o que a gente pode falar? Que a distância. Deixa eu só ajustar minha caneta aqui. Então a distância B' está para a distância entre os pontos de fusão, o ponto de vapor e o ponto de gelo, que essa distância vale B. Então B' está para B. Assim como A', que é a distância da temperatura que eu quero descobrir em relação ao ponto de fusão. Então está para A' igual a A' para A. Então é um princípio de proporcionalidade. Né? Então, se eu quero saber a equação de conversão entre essas duas escalas, é só substituir. Né? Então, quanto vale a distância B'? Essa distância B' é a temperatura em Z menos a temperatura do ponto de gelo, que no caso aqui vale 20, né, graus Z, está para a distância B, que é a distância entre os pontos de gelo, de vapor e de gelo, né, que é 130 menos 20. É igual à distância da temperatura em Celsius, que eu quero descobrir. Pessoal, tem livro que chama T de C ou T de Z, temperatura. Tem livro que chama temperatura de θ, tá? Θ Z e θ C. Tá? Temperatura em grau Z, temperatura em graus Celsius. Tá? Então, quanto vale a linha? É a distância de C até zero. Então vai ser temperatura em Z, C menos zero, dividido pela distância entre o ponto de vapor e o ponto de gelo, ó, que é 100 menos zero. Né? Então aqui vai dar o próprio T de C e aqui vai valer 100, né? Que está subtraindo zero, né? Então, T de Z menos 20, dividido por 130 menos 20 vai dar 110. É igual a temperatura em C dividido por 100. Então, pessoal, eu vou isolar esse T de Z, tá? Então eu vou passar multiplicando aqui o 110, que está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. E o 20 que está subtraindo, eu passo para o outro lado somando. Então vai dar a temperatura em Z, vai ser igual a 110 vezes temperatura de C dividido por 100, mais 20. Se eu simplificar aqui, ó, eu posso simplificar em cima e embaixo aqui por 100. Eu vou dividir em cima e embaixo por 100. Então, vai dar 1,1. Então, se eu quiser saber a temperatura
em grau Z vai ser igual a 1,1 vezes a temperatura em graus Celsius e soma 20. É a minha equação de conversão. Tá? Então, se eu quiser saber qual que é a temperatura nessa escala Z fictícia, tá? Eu pego a temperatura em graus Celsius, eu substituo aqui e faço a conta e eu descubro quanto vai a temperatura em grau Z. Tá? Ou vice-versa, eu posso ter uma temperatura em grau Z, eu posso querer saber quanto corresponde isso em graus Celsius, eu substituo a temperatura que está sendo dada em Z, né? Aí eu isolo T de C, eu acho a temperatura em graus Celsius. Por que é importante saber isso? Para... Aqui, gente, eu usei uma escala fictícia, tá? Esse grau Z. Tá? É fictícia. Tá? Não existe, sei lá, eu bolei, inventei lá uma escala graus de Anderson, sei lá. Tá? Você pode fazer isso. Não... Se vão aceitar ou não cientificamente é outra conversa, né? Mas tudo bem, não tem problema. Agora vamos fazer a conversão entre as escalas reais, as três principais, né? Kelvin, Fahrenheit e Celsius. Então, eu tenho esses três termômetros, tá? Um está em Celsius, o outro está em Fahrenheit e o outro está em Kelvin, né? Então, usando a mesma ideia do que nós fizemos no slide anterior, né? Então, nós fazemos aqui a escala de proporcionalidade, né? Então, essa distância aqui dividido por essa distância aqui, né? Então, ó, a variação da temperatura em graus Celsius dividido pela distância entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão, né, em Celsius, vai ser igual a essa distância aqui, dividido por essa distância aqui, dividido por essa distância aqui, por essa distância aqui. É a mesma variação. Então, no numerador, eu vou ter temperatura em Celsius menos 0, aqui no numerador, dividido pelo ponto de ebulição menos o ponto de fusão, ponto de vapor menos ponto de gelo, 100 menos 0, é igual temperatura em Fahrenheit menos o ponto de fusão, dividido pela distância entre os pontos de gelo e de vapor, né? Que vai dar 212 menos 32, que é igual a temperatura em Kelvin menos 273, né, que é o ponto de gelo dado em Kelvin, né? Dividido por 373 menos 273. É proporcional isso aqui, tem que dar a mesma fração, tá? Vamos melhorar um pouco aqui. Aqui vai dar temperatura em Celsius menos 0, temperatura em Celsius, dividido por 100. É igual temperatura em Fahrenheit menos 32, dividido por 212 menos 32, vai dar 180, que é igual a temperatura em Kelvin menos 273, dividido por 100. Beleza? Pessoal, eu posso simplificar aqui. Eu posso dividir os três denominadores aqui, tá, por 20. Então, temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5, tá? Aí vai perguntar, pô, Lenço, professor, como é que você simplificou isso daqui? Porque eu peguei cada membro aqui dessa igualdade tripla aqui e eu multipliquei em cima e embaixo cada fração por 20 e eu acabei simplificando, tá? Então essa relação aqui é a equação de conversão entre as três
escalas. Então, por exemplo, eu quero saber, eu tenho a temperatura em Celsius, graus Celsius, eu quero converter para Fahrenheit, eu uso essa igualdade aqui, ó. T de C dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Essa é de Celsius para Fahrenheit, tá? Ah, e se fizer o contrário de Fahrenheit para Celsius? Usa a mesma equação, tá? Se eu tenho a temperatura em Fahrenheit e quero saber em Celsius, é só substituir. Tá? Aí é matemática, né? Eu quero saber a temperatura em Celsius. E eu quero converter para Kelvin. Eu pego esse lado da igualdade e igualo com esse cara aqui, ó. Então vai ser igual temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Só eu melhorar aqui. 273 dividido por 5. Opa, eu tenho 5 aqui no denominador dos dois. Eu posso simplificar aqui, ó. Então a minha temperatura em Celsius, graus Celsius, é igual a temperatura em Kelvin menos 273 graus. Menos 273, tá? Se eu quero saber a temperatura em Kelvin e eu quero saber em Celsius, é só passar o 273. É só passar o 273 que está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Então, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Tá? Eu posso fazer de Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius. E de volta. Né? E uma que não é tão comum, né? De Kelvin para Fahrenheit. Comum para nós aqui no Brasil, né? Que nós não usamos a escala Fahrenheit assim com tanta frequência, né? Mas se eu quiser converter de Kelvin para Fahrenheit ou vice-versa, graus Fahrenheit para Kelvin, eu pego essa igualdade aqui, relativa ao Fahrenheit, e igualo a esse cara aqui. Então vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5, tá? Então se eu tenho a temperatura em Kelvin, se eu tenho a temperatura na unidade Kelvin, né, que é a unidade do Sistema Internacional de Temperatura, e eu quero transformar em Fahrenheit, eu substituo aqui, eu coloco a temperatura em Kelvin aqui, né, eu substituo aqui, né? Faço uma manipulação, né? Passo o 9 que está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. O 32 que está subtraindo, passa para o outro lado somando. Eu isolo o T de F, eu acho a temperatura em Fahrenheit. Se eu tenho a temperatura em Fahrenheit, eu quero saber a temperatura em Kelvin, aí quem que vai para o outro lado? O 5 que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. E o 273 ele passa somando. Então, essas relações, tá, permitem que nós façamos, né, as equações de conversão, né? O Kelvin é mais fácil, né? Que ele permite que a gente faça as equações de conversão entre as principais escalas termométricas. Certo, galera? Então ficamos por aqui, né? 30 minutos de vídeo. Tranquilo? Pessoal, tem gente que tem. Só um detalhe, tá? Tem gente que quer decorar essas equações. Tá? Eu já não canso de falar que eu sou antidecoreba. O que vocês têm que pensar? Você tem que pensar que as escalas de temperatura funcionam na base da proporcionalidade. Se vocês entenderem isso, não há necessidade de vocês ficarem decorando fórmula de conversão de escala termométrica. Beleza? Porque funciona no mesmo princípio de semelhança de triângulos, teorema de Thales, tá? Vocês já viram tudo isso já em séries anteriores. Né? O que é proporcionalidade também. Né? Então, isso daí, se vocês entenderem isso, essa parte vocês não terão grandes dificuldades. Bem, sugestão, galera. Como sempre faço, né? Deixo alguns exercícios de sugestão para depois de corrigir em sala de aula. Exercícios do 1 ao 6 da sessão de atividades, como sempre faço. Página 10, volume 6. Da própria apostila mesmo de vocês, tá?
Esse assunto, eu vou dedicar essa aula vou dedicar 2 aulas. Porque é importante vocês saibam escalas de temperatura. Principalmente as 3 principais, né? Kelvin, Fahrenheit e Celsius. Qual é a relação entre elas? Né? Então a gente vai fazer essa aula e a próxima aula nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Ou do livro de atividades ou da sessão hora do estudo. Vai depender do desempenho de vocês aí no nosso próximo encontro, né? Nosso primeiro encontro relativo ao papo, né? Sobre escalas termométricas e conversão entre elas. Galera, um abraço. Muito obrigado pela atenção. Valeu mesmo. E até o nosso encontro. Bye. Até a próxima.